Glória a Deus. E essa é uma palavra que nós precisamos refletir. É um chamado de Deus a refletir. A visão de Jesus e a visão dos discípulos, a visão dos homens. Nós precisamos parar de olhar como homens olham e precisamos olhar como Deus olha. Nós precisamos olhar com um olhar de misericórdia, de amor, de compaixão, para que a nossa visão seja a visão de Deus, não seja a visão limitada, não seja a visão atrofiada do homem. E nessa noite eu te pergunto, a mesma pergunta que fizeram para Jesus: quem que pecou para aquele homem nascer cego? Será que foram os pecados dele que fez ele nascer cego? Dele não seria, porque ele não tinha nascido. Foram os pecados do pai dele, dos pais, da mãe, para que ele nascesse assim? Quem você acha que pecou para que este castigo, como a maioria das pessoas vê? Porque nós vemos toda a dificuldade, nós vemos toda a luta, nós olhamos para toda a aflição, para toda a prova que a pessoa está passando ou que a gente vai passar como um castigo. E quando nós olhamos para toda a dificuldade como um castigo, nós estamos olhando com autocomiseração. Nós acabamos trazendo um peso, uma tristeza. E isso nos atrapalha de lutar, de vencer, de encarar. Então nem tudo que vem sobre as nossas vidas, nem tudo que acontece a uma pessoa é castigo. Nós temos que mudar a nossa vida. Então muitas coisas acontecem assim. Por que ele nasceu sofrido? Por que ele nasceu enfrentando tantas dificuldades? Todos nós enfrentamos dificuldades, uns maiores, outras menores. Mas é o processo desta vida. É o processo que Deus tem para purificar cada alma neste lugar. Se você der só bonanças, você estraga. Dá tudo que uma criança quer para você ver. O que você vai criar? Um monstro. Agora dá limites, ensina respeito, ensina regras, normas, conduta. Ela não vai gostar de nada disso, mas ela vai ser alguém na vida, ela vai crescer. Limites serão dificuldades, disciplina, correção será castigo aos olhos dela, até que ela lá na frente, quando ela crescer, entender melhor as coisas, olhar com maturidade, com visão diferente, ela vai ver o quanto importante é. Por isso que a Bíblia fala: não afaste da criança a vara da disciplina. Porque senão, quando sobrevir sobre ela as dificuldades, ela não vai saber vencer, ela não vai saber enfrentar. Ela vai se decepcionar. Agora, quando vemos as coisas como uma oportunidade de Deus se manifestar, não vai ser difícil. Então Deus vai se manifestar, vai aparecer, as pessoas vão olhar e falar: não foi ele, não foi eu, foi Deus. Não foi sorte, foi Deus. Quem curou não foi os médicos, não foi o homem, foi Deus. Outras não serão oportunidades de ser ouvido isso, mas serão oportunidades de Deus manifestar através de alguém, uma oração, uma intervenção, uma ação, uma ajuda. Muitas das vezes pessoas necessitadas não estão porque são castigadas. É porque a vida faz isso, cria essas situações para dar a oportunidade até nós, como filhos de Deus, de agir. Se ninguém precisasse de ajuda, a quem você ajudaria? Se ninguém passasse por necessidade, será que você oraria? Deus abençoa aquela pessoa próspera, bem-sucedida, abençoa aquela pessoa saudável. Então muitas das vezes Deus permite situações, adversidades e lutas, para que a gente se aproxime dele, para que a gente busque ele, para que a gente enxergue a nossa limitação, fraqueza, para que a gente enxergue que o propósito não é essa vida, que não se limita aqui, para que a gente não se prenda aqui, coisas passageiras, coisas temporais. Então, quem pecou para que sobreviesse tamanha dificuldade, para que aparecesse isso? Será que foi alguém dos pais que deram legalidade para que aquela vida sofresse? Ou simplesmente nenhum dos dois? Mas Deus permitiu para que esse dia chegasse e Jesus pudesse mostrar
o seu poder de transformação. Muitas pessoas estão aí, os campos estão prontos, basta a manifestação dos filhos para intervir, orar e fazer a colheita para que almas sejam salvas. Casamentos estão à beira do abismo, famílias sendo destruídas. Nós, como igreja, precisamos orar para que a libertação, a transformação aconteça e o nome de Deus seja glorificado. Deus quer que isso aconteça? Não, mas está acontecendo e nós precisamos intervir. Não procurar culpados, não olhar com os olhos humanos. Então Deus permitiu lutas, processos, dores, enfermidades em diversas situações, diversas pessoas à nossa volta, e às vezes permite na nossa família, para que a nossa família veja as nossas orações respondidas, para que elas vejam que há homem e mulher de Deus que creem no Senhor, para que vejam a nossa fé, para que através daquilo as pessoas possam ser purificadas, almas serem salvas através da intervenção. Então muitas vezes, infelizmente, privações afastam pessoas. Mas quando você olha, muitas pessoas vão para Jesus através das próprias privações. Então não são as privações, as dores, a enfermidade, porque tem cego que serve a Jesus mesmo você não sendo curado. E tem pessoa que já foi curada da cegueira. Tem um cantor mesmo que já experimentou isso, já passou, já viu os testemunhos a respeito disso. Porque Deus faz segundo o propósito dele. E se nós confiamos e entregamos a Deus, é segundo o propósito dele. Então nós temos que aprender a lidar com isso. Se a pessoa sai da presença por causa de uma dificuldade, por causa de uma limitação, isso só revela que ela nunca esteve ligada, que ela nunca esteve firmada. Então, pode ser pecado. Pecado também faz isso. Mas pode ser desafio individual que cada um de nós precisamos para sermos preparados, para crescermos na estatura do varão perfeito. Então muitas vezes vai ser desafio pessoal para poder a pessoa viver algo grande de Deus. Se você não experimentar, não buscar algo, tem hora que só uma aprovação, uma luta forte na sua vida te leva a fazer um jejum, uma busca de Deus, uma prova de Deus, um voto com Deus. E só depois disso você experimenta algo novo ou grande de Deus. Pessoas que querem viver, conhecer melhor as coisas de Deus, viver mais coisas com Deus, elas precisam estar preparadas, porque desafios vão vir para testar, para lapidar. O ouro é purificado pelo fogo. Então nós precisamos entender que isso, se nós queremos ser instrumentos de Deus, nós precisamos estar preparados para passar pela lima do amolar do machado. E isso vai tirar rebarbas de nós, orgulhos, vaidades, aflições, apegos, que precisarão sair de nós para que a gente possa enxergar o que como Deus enxerga, gostar, amar o que Ele ama. Então precisamos aprender a olhar se é pecado ou se é oportunidade. Se a gente vê tudo como pecado, nós precisamos ver tudo como oportunidade de Deus, até o pecado. O pecado é uma oportunidade de Deus para a gente mostrar para a pessoa, para a gente falar para a pessoa, para a gente guiar a pessoa, para a gente mostrar a diferença. Então, se a gente usar as palavras certas, nós podemos ser instrumentos para que o nome de Deus seja glorificado, manifestado através de oração, através de profetizar, através de ajudar a estender a mão, sendo ali uma extensão do amor, uma prova do amor e do poder de Deus. Nós precisamos olhar assim para que sejamos Cristo na terra. Então aqui, quem se lembra aqui de Adão lá no paraíso? Deus chegou e o que Adão fez? A culpa é da mulher que o Senhor me deu. Primeira coisa que ele fez foi arrumar um culpado para Deus. Foi arrumar um culpado para o erro dele, para a fraqueza dele, para a falta de postura dele. Muitas vezes nós fazemos isso. Muitas vezes nós arrumamos um culpado para aquela cura não ter acontecido, para aquele milagre não ter movido, para não orar por alguém. Mas isso é reflexo do que? Pode ser reflexo do que for. Minha obrigação é orar para que Deus tenha misericórdia, para que Deus age, para que Deus salve. Então nós precisamos aprender a assumir a nossa culpa, a nossa postura,
Quem recebeu o mandamento foi Adão, diretamente. Então, mas infelizmente muitos de nós nós temos essa mania ruim de primeiramente julgar as pessoas, de primeiramente querer achar o erro, o problema, quem errou. Vimos alguma coisa errada, alguma coisa que não está legal, nós queremos alguém para culpar. E não é a nossa responsabilidade, e não é a solução, não é a visão. Então nós temos que parar de olhar com um olhar condenatório, acusativo, e olhar com um olhar misericordioso, querendo ajudar, querendo resolver, querendo trazer a solução e o poder, não juízo, julgar as pessoas, julgar e achar condenado, culpado, não vai ajudar a resolver nada. Então, infelizmente, rotulamos as pessoas como se soubéssemos tudo sobre a vida delas. Nós temos essa mania chata, olhamos para a pessoa e já falamos, não presta, não sei o quê. Às vezes está mal arrumada, às vezes a pessoa não tem. Mas nós temos essa mania, essa fraqueza. Nós precisamos corrigir isso, isso não pode agir em nós. Nós nos sentimos erroneamente no direito de julgar. Porque às vezes olhamos, eu sou um pouquinho melhor nisso, sou um pouquinho melhor naquilo, e a outra pessoa não é, aí eu me acho melhor. Eu não posso. Se esse sentimento ele entrar sobre o meu coração, ele pode jogar a minha alma na lama. Ele pode encher a nossa alma de sujeira, ele não pode entrar. Então nós temos que corrigir isso. Porque muitas das vezes a nossa natureza quer condenar, quer acusar, quer procurar sempre o culpado por uma situação ruim. Porque a gente quer apedrejar alguém. Nós queremos um culpado para apedrejar como se isso resolvesse o problema. Como os homens trouxeram a mulher para que Jesus... Você vai culpar, você vai acusar? Quem não tem pecado, atire sim a primeira pedra. Se você tem pecado, cala sua boca, ore, seja como Cristo, estenda a mão, não acuse, defenda, ajude. Então nós temos que procurar ser assim. Então precisamos consertar isso de nós, tirar esse mal de dentro de nós. Isso é algo natural do homem caído. Isso nasce, já veio com o homem caído, mas não pode ser assim conosco, novas criaturas em Cristo Jesus. Nós somos resgatados, nós estamos sendo purificados, limpos por essa palavra. Homens e mulheres espirituais precisam ver, pensar e agir diferente, andar como Cristo. Então esses sentimentos podem vir voar. Não deixe fazer ninho na sua cabeça, não deixe entrar, não deixe dominar. Então Jesus veio nos ensinar a passar longe disso. Não olhe como eles olharam, não atire a primeira pedra. A palavra ensina lá, não discutem, não briguem, dê a outra face, dê também a túnica a quem te pedir a capa, ande a segunda milha, sirva, ceda. Então a palavra fala lá, suportar uns aos outros. Não desvie os teus olhos daquele que te pedir emprestado. Então nós temos que ter um cuidado para não deixar de fazer o bem. Se está ao seu alcance fazer, faça o bem, não importa quem. Então não imponha a Bíblia, fala, não imponha fardos pesados, perdoe a todos. 70 vezes 7, quer expressar todos. Porque você não consegue nem ficar contando até chegar ao 7. Não, esse aqui é o 900 não, esse aqui é o 786. Você não vai. Então Jesus quer dizer, perdoe todos os pecados do seu irmão. Não é acusar, não é trazer peso. Então perdoe todos os erros que cometerem sobre você, para que nós estejamos livres para viver o que Deus tem para nós, livres de prisão. Pois se perdoarmos, seremos perdoados. Pois quem não perdoa, está crucificando, pode crucificar. E nós não somos chamados a crucificar, nós somos chamados a crucificar a nossa carne, a nossa vontade, o nosso juízo, para que o juízo de Deus venha. Então crucifique as suas paixões, inclusive esta, de querer achar culpado. Não procure isso.
Achar culpado para tudo não vai resolver nada. Nós temos que procurar achar a solução em Deus. Não somos perfeitos, somos falhos. Então, quando tiver uma trave no nosso olho, não tente tirar o cisco do teu irmão. Só porque o pecado dele é diferente do nosso, não nos dá direito de condenar, de olhar com os olhos maldosos ou achar que tudo que ele está vivendo é culpa de pecado. Os amigos de Jó caíram nessa besteira. E lhes foi pesado. Se não se... Deus que teve misericórdia deles em cima da hora lá, porque ia ser ruim para eles. Eles estavam tentando achar culpado por que Jó passava. Então a Bíblia nos mostra que não é assim. Então nós temos que reconhecer, porque quando nós entendemos e mudamos a nossa visão, nós começamos a enxergar a multiforme graça de Deus agir. Porque ela age em situações igual agiu ali. Ele permitiu aquela situação para que ele fosse curado. Então Deus permite situações para que o nome dele seja glorificado. Então até nas coisas ruins, nas coisas difíceis, a Bíblia fala que são oportunidades para o poder de Deus manifestar. Elas trabalham para que a gente cresça, para que a gente testemunhe, para que a gente dê a oportunidade de Deus curar, para que a gente seja instrumento de Deus para mudar a vida das pessoas, para salvar vidas, que é o propósito, vidas, né, tirar da escravidão espiritual. Mas se nos prendemos às velhas coisas, se ficarmos olhando e agindo como a velha vida, com os velhos hábitos, nós precisamos nos desligar dos velhos hábitos, senão nós não vamos viver nada novo de Deus. Então quando nós não nos preocupamos com quem errou, nós temos um olhar de misericórdia, nós conseguimos agir com mais amor, nós conseguimos agir com mais liberdade. Agora quando você começa a olhar, mas ele errou, você não ajuda, você não faz, você para, você se tranca. Então não olhe quem errou, olhe o que Deus colocou na sua frente, os recursos que Ele te deu, o que Ele te pediu para fazer, e faça, porque não temos que olhar a quem. Então não importa de quem é a culpa. Se nós olhamos de quem é a culpa, nós não agimos com a misericórdia de Deus, nós agimos com juízo humano, e queremos às vezes até a morte. Então quando paramos para julgar, para culpar, para condenar as pessoas, nós deixamos de ser servos de Deus. Nós deixamos de servir como agir do amor de Deus. Então nós temos que tomar muito cuidado, porque o mundo prega o contrário. Todo adulto, eu sempre falo isso com minha esposa e onde eu tenho oportunidade, todo adulto problemático é alguém com problemas, ou alguém que já enfrentou muitos problemas. E se você olha o problemático, você quer. Agora, quando você olha e vê com um olhar de misericórdia, o que essa pessoa passou na vida, quais são as aflições, as lutas. Todo adulto problemático já foi uma criança sofrida, uma criança aprisionada, uma criança traumatizada, já foi uma alma sofrida. Então nós precisamos aprender, porque às vezes um adulto problemático é alguém que não soube lidar, não soube vencer, não soube suportar o processo que enfrentou até agora. E a gente julgar ou tratar mal não vai ajudar em nada essa pessoa a vencer. É o amor de Deus que vai curar ela daquele passado. E se a gente não for expressão de amor, se a gente olhar o erro, as fraquezas, os problemas, nós não vamos ser extensão de Deus. Então não olhe como os homens olham, Samuel. Olhe com os olhares de Deus. Então por trás de todo adulto problemático tem uma criança sofrida, presa, torturada, traumatizada, machucada, que não encontrou alguém com a mão estendida para poder ajudar, para poder curar. Só encontrou ali, ela não encontrou ninguém para acolher, mas ela encontrou ali muitas pessoas com palavras malditas, dedos apontados, condenação. E infelizmente sabemos que até muitos cristãos fazem isso. E se a gente não vigiar, acaba usando palavras. Quantas pessoas eu vi cristão acusando, condenando? Antigamente eu vi o pessoal fazendo isso. Vou pôr você na mão de Deus e Deus vai ter misericórdia. E que tenha misericórdia de quem faz assim.
Nós precisamos orar pelos nossos inimigos, não é para que eles sejam destruídos, não é para que eles morram, é para que eles se convertam. Olha a expressão do amor. Então, pessoas que ainda não converteram, infelizmente, agem assim. Porque nós conhecemos e percebemos o grau da nossa conversão de acordo com a nossa atitude, da nossa compaixão. Como é que está a sua compaixão com as pessoas? Como é que está o seu olhar de misericórdia? Como é que está a forma de você receber, tratar, acolher? Isso mostra o grau da sua conversão. Quanto mais humilde, mais amoroso, mais carinhoso, mais manso, mais parecido com Cristo. Quanto mais amor, mais parecido com Cristo. Quanto mais compaixão, mais empatia pelas pessoas, melhor está a sua vida com Deus. Então é reflexo da nossa conversão. Quanto maior a nossa preocupação com o próximo, quanto maior a nossa paciência em suportar uns aos outros em amor, mais parecidos com Cristo. Quanto mais manso tratar as pessoas, mais educado, acolhedor, simpático você for, mais parecido com Cristo você estará. Então nós temos que ter esse pensamento. Agora, quanto mais juiz você for, mais distante de Deus. Quanto mais acusação você fizer, mais maldição você amontoa sobre a sua cabeça. Mateus 7:2 vai dizer: pois da mesma forma que nós julgamos, com a mesma medida que nós medimos e comparamos as pessoas, assim será conosco. Então, se você quer uma medida mansa, se você quer um julgamento brando, se você não quer esse peso sobre a sua vida, não construa ele. Mude o seu olhar, porque o seu olhar vai trazer reflexo sobre a sua vida. O seu agir vai trazer reflexo. Então, para que esse peso, isso é muito forte. Então, para que esse peso não venha sobre nós, nós precisamos usar de misericórdia, para que essa misericórdia permaneça, prevaleça sobre as nossas vidas, seja usada nas nossas causas. Ninguém conhece a história de ninguém 100%. Só Deus conhece o nosso coração, o quanto nós passamos, o quanto aquela pessoa passou, afetou. Então, quando julgamos segundo a carne, julgamos segundo essa vida, pois nós não sabemos a história de ninguém, o sofrimento de ninguém. Ninguém conhece 100% essa história, as suas perdas, as suas renúncias, as suas dores. Ninguém sabe as suas limitações, os seus sonhos, as suas frustrações, o que você enfrentou, as suas decepções, as traições. Ninguém sabe como é que foi a sua vida. Quem os outros para te julgar? Você não sabe da minha. Eu não sei do fulano. Quem sou eu para julgar fulano? Eu não estou aqui para isso. Só quem pode julgar é Deus, porque Ele conhece o passado, o presente e o futuro. Então por isso está sobre a vida, sobre Ele. Então tem gente que infelizmente passou fome, passou necessidade, você nem sabe. Tem gente que já sofreu abuso e guarda aquilo para não correr o risco de falar e sofrer um outro abuso verbal, ou sofrer com palavras, ou exposição de alguém que, em vez de ajudar a curar, toca na ferida, espalha a ferida. Então nós não sabemos. Então nós temos que vigiar. Então tem hora que infelizmente o pessoal tem razão de não falar muita coisa, porque se fala para um, espalha, acusa, condena. Mas nós como cristãos precisamos ser amor de Deus para abraçar e estar perto. Então infelizmente tem muita gente agindo diferente dentro da religião principalmente. Nós não podemos ser religiosos, nós somos cristãos. Cristão é igual a Cristo, não religioso. O religioso tem dogmas, doutrinas, princípios diferentes. Ele busca coisas diferentes. O cristão não. Ele se preocupa com pessoas, com vidas, com almas. Esse é o foco. As outras coisas são para que esse foco seja alcançado. Almas salvas, curadas, transformadas até nossos inimigos. Então não podemos ser esses falsos juízes de trapos de imundície. A nossa justiça diante de Deus é assim, trapo. A terra não precisa de mais juízes. Não precisa de julgadores, condenadores.
Foi por isso que Jesus disse, quando foi questionado lá em Lucas 12, 14, ele disse lá: eu não vim para ser juiz. Quem me constituiu juiz sobre vocês? E ele continua dizendo em João 3,17: eu não vim para condenar ou julgar o mundo. Ele não veio para isso. Isso é cargo de Deus, não é de Jesus. Vai ser nosso? Nós temos que tomar cuidado com isso. Então ele veio para salvar o que estava perdido. Essa é a nossa missão, esse é o nosso foco. E muitas das vezes nós erramos e nos parecemos mais com imitadores do inimigo de Cristo, do inimigo das almas, do que do salvador delas. Então nós precisamos repensar a nossa postura, nossa atitude, vigiar os nossos pensamentos, para que mais amor saia, para que sejamos mais sementes de amor. Mas se a semente não morrer para si mesma, fica só, não vai ganhar alma, não vai. Se ela não morrer para os seus achismos, ela não vai produzir frutos. E se não produz frutos, ela seca igual a figueira, ou ela é cortada fora, porque ela não presta para o reino. Então nós precisamos produzir frutos. Não queremos isso sobre a nossa vida. Frutos de vida. Perdoe, ame, perdoe pecados. Não olhe pecados, olhe para o pecador. Olhe para a alma aprisionada naquela situação. Porque se você olha o erro, você precisa sim odiar o erro, odiar o pecado. Mas não podemos associar o pecador ao pecado. Ele é uma vítima. Ele é algo que Deus quer resgatar, tirar dali, purificar dali. A pessoa precisa ser resgatada. Então não olhe, não está no pecado. Não olhe o pecado. Olhe a pessoa que precisa ser liberta. Ore por ela para que ela alcance isso. Tenha paciência enquanto ela ainda está presa nos vícios, nas drogas, na areia movediça, que quanto mais ela mexe, mais ela afunda. Nós precisamos ser aquela mão que vai estender e puxar aos poucos até que ela consiga sair daquela areia. E se você soltar, ela pode afundar pior. Então começou a fazer, começou a ajudar, cuidado para que você não faça pior. Amém? Então estenda. Nós precisamos estender as nossas mãos, não olhar para o que a pessoa está fazendo. Porque se a gente olha lá, vai dar raiva sim, vai dar ira. Nós precisamos olhar com os olhares espirituais. Aí nós vamos ver a alma que precisa ser liberta. Aí nós vamos olhar além do que ela fez. Nós vamos procurar entender além do que ela fez, além dos pecados, além do jeito complicado, do jeito maldoso. E nós vamos interceder a favor, não da morte, mas da vida dos nossos inimigos, daqueles que estão sofrendo. Então olha para a alma que precisa de libertação quando você vê alguém preso. E ore para que seja libertado, não condenado ao inferno. A pessoa já está sofrendo. E a gente vai trazer mais sofrimento? Vai pedir mais sofrimento? Nós temos que pedir libertação. Só porque nós não sabemos, ou não estamos vendo, ou não estamos entendendo a situação espiritual, não podemos nos achar no direito de julgar. Isso não nos dá o direito de pedir condenação de ninguém. Amém? Então isso só revela o mal que ainda está dentro de nós e que precisa ser tirado em nome de Jesus, para que o amor preencha todos os cantos do nosso coração, nos fazendo mais parecido com Cristo. Nossos olhos precisam ser bons, porque quando olhamos com os olhos bons de misericórdia, todo o nosso corpo tem luz. Mas se olharmos com um olhar maldoso, as trevas podem tomar conta. Então se os seus olhos forem maus, as suas atitudes serão maus, os seus julgamentos serão maus, vão ser condenação, acusação e sem misericórdia. Nós não podemos deixar isso acontecer, porque a justiça de Deus ela é melhor do que a justiça dos homens. Mas Deus é um Deus de justiça pesada, sim, só que a justiça de Deus é misericordiosa. A dos homens não tem misericórdia. Então até a justiça, o fogo consumidor de Deus, ele é misericordioso, ele é antes misericordioso. Então é melhor cair na mão de Deus, porque a justiça dele não é. Ele consegue ver, não o que eu fiz, ele além do que eu fiz. Por isso que ele julga o desejo do coração. Às vezes a pessoa fez a coisa boa e está sendo condenada porque o desejo do coração é mau. Às vezes a pessoa fez a coisa mal e está sendo perdoada diante de Deus porque o desejo do coração é bom. Então Deus não julga uma atitude de ninguém.
Deus não é um juiz temporal, Ele é atemporal. Então Deus julga ali, Ele leva em consideração toda a vida, o que empurrou, o que influenciou aquela pessoa a tomar aquela atitude, a cair naquele erro. E nós não temos acesso a essas informações. Então por isso o nosso juízo é errado. Não temos esse direito. Então a missão nossa é orar, é perdoar, é ajudar, a aconselhar. Então somos chamados a buscar o que estava perdido. Não a empurrar ninguém, mas ajudar para que daqui para frente ela seja diferente, ela faça diferente, ela tenha uma nova oportunidade, ela se liberte para viver algo novo de Deus. Então não importa quem começou ou como começou, importa como vai terminar. O que vamos fazer para daqui para frente terminar diferente, ser bênção. Porque olha o passado de muitas pessoas e olha eles na vida cristã hoje, quem são? Deus muda a história. Então nós precisamos olhar com esse olhar. Amém? Então nós ajudamos a libertar, ajudamos primeiro dando comida, depois nós ensinamos a pescar. Tem gente que já quer que a pessoa mude de uma vez. Não, põe Jesus primeiro, vai devagar, aí ela vai se libertar. Tem gente que quer que a pessoa largue o vício de uma vez. Alguns vão, outros não. Vai ser gradativo, vai ser devagar. Nós precisamos ter paciência, continuar acompanhando até que a pessoa seja liberta por completo. Mas se julgarmos, se acusarmos, nós podemos atrapalhar o nome de Deus ser glorificado, porque aquela pessoa pode desistir do processo. Porque uma abstinência, não importa de quê, ela é dolorosa, ela é difícil. Quem bebe café todo dia, fica um dia sem beber, você vê como é que a dor de cabeça é terrível. Quem tem rotina de almoço, de café da manhã, para de comer, fala, não almoça hoje, você vê como é que a barriga, o corpo vai responder. Quem está nas drogas, piores. Quem está nos vícios, pior. Quem está na prostituição, pior. Então esperar que essas pessoas saiam assim, nós precisamos ter paciência, amor, perseverança, dar oportunidade para que o processo de Deus possa fluir, possa continuar para a glória de Deus. Então nós temos que tentar entender as pessoas à nossa volta, para não darmos também pérolas aos porcos, mas para também não jogarmos aos porcos pérolas, porque muitas vezes empurramos pérolas para o pecado, empurramos pessoas para o mundo, tiramos da igreja com as nossas atitudes. Nós somos chamados a fazer o contrário, a tirar ela dos porcos e fazer delas, limpar com carinho, com amor, e ajudar até elas vencerem, se tornar as grandes joias de Deus. Então nós temos que fazer isso, fazer a diferença, ajudar a carregar, a suportar uns aos outros, a carregar os fardos uns dos outros. Tem muitas pessoas pensando em tirar a própria vida, porque não encontram um amigo, um ombro amigo, não tem felicidade na vida. E nós precisamos ser pontos de Deus. Porque uma pessoa dessa que está num grau de depressão grande, dependendo da palavra errada que você dá, é o empurrão que ela precisava para puxar o gatilho. E isso, sabendo nós ou não, será cobrado. Porque nós vamos prestar conta diante de Deus de cada palavra que nós falamos. A da palavra não é da palavra, é do que essa palavra gerou. Se ela gerou morte, nós vamos prestar conta dessa morte. Então nós precisamos ajudar, carregar os fardos dessas almas feridas, salvar essas almas do fogo do inferno, ser instrumento de Deus aonde a gente estiver, deixar o amor crescer, brotar, sair até pelos olhos, transportar de nós para as pessoas à nossa volta, para que esse amor cure esse mundo ferido. Mundo de pessoas, olha essa geração. Filhos de pai divorciados, filhos abandonados, filhos criados por vó porque o pai morreu, baleado, preso, pessoas em situações, crianças criadas nas ruas, tomadas pelo tráfico, abusadas, crianças sem uma instrução, sem um amor, os pais põem na televisão, deixam no telefone para fazerem outras coisas, e em vez de estar perto, em vez de trazer princípios, em vez de ensinar as coisas. Uma geração vazia de amor, que não conhece um Deus de amor. E nós precisamos ser esse apresentar de Deus, imagem e semelhança, para que essas pessoas possam ser cheias.
Então vigie, domine os seus pensamentos, refreie a sua língua, para que você não tenha que prestar conta de algo pesado diante do juiz, mas para que seja puro, agradável, a sua luz às pessoas à sua volta. Tome cuidado com cada atitude para que você seja amigo de Cristo, amigo de Deus, para que você seja filho, parecido com o Pai. Amém? Então essa mensagem de Deus ao nosso coração. Os dias são maus, os tempos estão acabando. Essa geração precisa ser impactada, e não será com juízo, já será com a sabedoria de Deus. Então que o Espírito Santo nos ajude a ser luz aonde estivermos, nos ajude a ser bênção aonde estivermos, e a não olhar a ninguém, conhecer segundo a carne. Olhai com o olhar de Deus. Que o Espírito Santo ilumine a sua mente e o seu coração, limpe e purifique os seus lábios e os seus olhos, para que todo o teu corpo tenha luz de Deus, para que a luz seja vista através de você, onde você estiver. Amém? Que o Senhor tenha falado no seu coração nesta noite. Põe sobre os teus pés. Aleluia. Ao Senhor damos honra e glória, e tudo seja o teu nome. Pai amado e querido, graças te damos por essa palavra que veio mais uma vez nos lembrar da nossa responsabilidade, nos lembrar do nosso chamado, nos colocar no nosso devido lugar, nos mostrar, ó Deus, o posicionamento errado que temos tido, para que venhamos melhorar daqui para frente, para que sejamos instrumentos do Senhor, não instrumento do mal, para que sejamos instrumentos de salvação, não de perdição, para que não sejamos mau testemunho, mas que sejamos ponte de vida do Senhor às pessoas à nossa volta. Obrigado pela tua palavra que nos chama a nossa responsabilidade, que assim como fizemos, será feito conosco, e assim façamos ao nosso próximo o amor que queremos receber, a bondade, a justiça, a graça, o favor que queremos receber. Venhamos ser essa expressão do Senhor, para que todos que olhar para nós venham ver Cristo, não venham ver um Apocalipse, mas venham ver um Gênesis, venham ver o Evangelho, as boas novas, não finais, não acusação, não Apocalipse, não fim, mas começo de do novo tempo, de uma nova era com Deus, do novo momento, de uma nova vida. Que venhamos ser essa apresentação, esse nascimento da nova criação, da nova criatura em Cristo. Que essa criatura nova venha crescer em nós, para que seja vista pelo mundo. Assim, agradecendo ao Senhor pela tua palavra, em nome de Jesus. Aplauda o Senhor que nos deu glória de Deus. Aleluia. Então finalizamos aqui a nossa reunião, mas o nosso culto de ação de graças continua. Vá para a tua casa meditando nessa palavra, revendo os seus conceitos. O ano está terminando, como você teve